E nesta sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que a intenção do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, é alijá-lo da política. Você briga em casa, vai tua esposa e vai recorrer pra sogra. Tá vendo qual é a estratégia lá? Você não tem estratégia. Estratégia é o que a gente não quer. Se nós sabemos o que ele quer. Nem da luta, presidente. Vocês querem me alijado pra... Bolsonaro, que está em Santos, no litoral paulista, onde participou da entrega de viaturas no 6º Grupamento de Bombeiros. Ao lado da deputada Rosana Vale, o ex-presidente também criticou Lula. Estou muito feliz, apesar dos problemas, dos 4 anos que à frente da presidência, muitos problemas nós tivemos, vencemos os problemas. No final de 22, o Brasil estava com um superávit de 50 bilhões de reais e agora, no momento, já está na casa dos 100 bilhões de dívida o Brasil. Ou seja, não podemos botar um pinguço para administrar o futuro. Coitada não faz jogador de futebol, assim como cachaça não faz presidente da República. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Como é que você avalia essa declaração do ex-presidente aí, Jair Bolsonaro, que está hoje em Santos, aqui no litoral sul paulista, a respeito do ministro Alexandre de Moraes, segundo palavras aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que Moraes quer alijá-lo da política. E a gente acompanhou recentemente, nessa terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela segunda vez pelo Tribunal Superior Eleitoral à inelegibilidade. Boa noite, Carlos. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvio. Boa noite, mestre Alexandre. Boa noite para a nossa audiência. De fato, é isso que está acontecendo, né? Uma tentativa não apenas de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, mas de todo o Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília, de tirar de todas as formas a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro voltar a se candidatar, a disputar eleições por medo que ele possa ganhar novamente essas eleições. E o que a gente viu lá em Santos e o que a gente está vendo nas últimas semanas, últimos meses, lembramos que as eleições foram há mais de um ano e mesmo assim, todos os lugares onde Jair Bolsonaro vai, o que ele visita, os eventos onde ele participa, são sempre um grande evento de povo, né? Muita gente que aclama Bolsonaro, que quer vê-lo, que quer ficar junto com ele, que quer dar a mão para o ex-presidente, que quer participar, estar perto daquilo que considera um líder político ainda legítimo, porque se ele não tivesse legitimidade popular, não teria tanto apoio, tanto suporte, mesmo após 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral, muitas acusações que até agora não se revelaram fundadas, de uma série de questões que poderiam se tornar acusações penais, etc. Falaram de joias, da rachadinha, de tudo. Até agora não vimos nada no concreto, delações que acabaram ficando no vácuo. Mas até o momento só temos a participação de Bolsonaro numa série de eventos Brasil afora e sempre cercado de centenas até milhares de pessoas. É isso que gera medo. Isso que gera medo lá em Brasília de uma possível volta de Bolsonaro pela vontade do povo, pela vontade das urnas, e é isso que eles estão tentando evitar. Uma possível candidatura do ex-presidente e uma sua eleição democrática, uma volta em Brasília aclamado pela população após 4 anos de governo que começam já a ter seus primeiros problemas, porque veremos agora os dados macroeconômicos do 3º trimestre do ano serão negativos, teremos problemas também para fechar as contas públicas, também isso vai ter consequências para o Brasil, já começa a se ver a vontade do governo atual em colocar novamente a mão na Petrobras, então é muito provável que as próximas eleições em 2026, mas já as próximas em 24, tanto que agora o ex-candidato, antigo candidato à vice-presidência com Bolsonaro, o general Braga Neto, também foi declarado inelegível, se preparando para as eleições de 2024, tiraram ele do jogo porque eles têm medo que possa se tornar o próximo prefeito do Rio de Janeiro. Então, lá em Brasília, estamos vendo muito medo, pouco assunto no mérito, poucas provas, pouca força das acusações que levaram para essas condenações, e estamos vendo um ex-presidente da República aclamado nas ruas em todos os locais onde ele vai no Brasil. Eu gostaria de ver se o presidente Lula
teria a mesma, vamos dizer, o mesmo suporte, o mesmo apoio, o mesmo carinho popular se ele andasse aqui na Avenida Paulista ou na Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, ou se a gente teria outro tipo de reação por parte dos transuentes, né, por parte do povo que está no local naquele momento. Bom, Alexandre, com relação a essa segunda condenação do TSE, né, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente acompanhou aí na fala do ex-presidente que ele disse que está estudando se vai recorrer ou não dessa segunda condenação, até brincou, né, que quando briga com a mulher não vale a pena recorrer à sogra, enfim, fez essa brincadeira em relação à estratégia que ele vai utilizar com a defesa em relação a essa segunda condenação do TSE. E então fez essa fala em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Queria te ouvir também a respeito do que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro na tarde de hoje, Alexandre. Quanto mais ele viaja e mais atrai multidões, onde quer que vá, né? Ele passou assim o mês passado, passou viajando. E em qualquer capital, em qualquer cidade, é uma multidão em torno dele. Aí as pessoas ficam a se perguntar, uai, mas não foi ele que perdeu a eleição? Como é que ele está sendo tão aclamado? E o outro nem sai para a rua, vai para o exterior, né? E fica essa pergunta, e eu acho que isso vai irritando aqueles que têm medo dele, porque acreditaram na própria ficção. Imagina um presidente ser acusado de autoritário e abrir mão do poder de controlar o Banco Central, por exemplo. Aí derruba o argumento, né? E tantas outras coisas que ele se encolheu. Ele está sendo criticado até por ter se encolhido. Ele não exerceu força, nem autoritarismo, nada disso. Mas as pessoas que estão vendo isso, né, as pessoas que têm medo dele, que têm medo da força popular do ex-presidente, devem estar saudosas de poder ter à mão um AI-5 para caçar-lhe os direitos políticos, para que ele não possa mais falar, que ele não possa mais sair para a rua, não possa mais atrair pessoas. Tem muita gente preocupada, as pessoas me abordam na rua falando isso, vão acabar prendendo o Bolsonaro, porque eles têm muito medo dele, né? Agora, eu pergunto, medo por quê? Porque ele quer pôr tudo em ordem, quer que a Constituição seja cumprida, né? Quer que o serviço público não tenha corrupção, né? Quer impor ou defender os valores da família, da pátria, os valores da nacionalidade. Talvez seja isso, né? Mas o que a gente está vendo, já tiraram o direito de o povo elegê-lo. Foi um direito que não tiraram só dele, tiraram de, no mínimo, aí quase 60 milhões de eleitores. Foi o direito que foi usurpado, né, dessas pessoas pelos meios legais, né? E agora, percebendo essa popularidade dele, devem estar procurando alguma outra coisa, né? Tem bis in idem na condenação da inelegibilidade, né? E fica até assim meio... chama a atenção das pessoas para essa insistência em tentar abafar o Bolsonaro. E, no entanto, ele viaja e explode na boca das pessoas, né, na vontade de exercer o direito de poder que emana do povo. Paula? Pois é, Silvio, falando nessa dupla condenação do TSE em relação ao Jair Bolsonaro, ele hoje está com 68 anos, só vai se tornar então apto novamente a se candidatar a uma eleição em 2030, já com 75 anos, né, em relação aí a essa dupla condenação do TSE. E quero te ouvir também em relação a essa declaração de Jair Bolsonaro sobre o ministro Alexandre de Moraes, que Bolsonaro disse então que ele quer alijá-lo da política. Como é que você vê essa declaração nesse momento? Ele está certíssimo, né, Paula? Olha, pouco a acrescentar ao comentário dos meus colegas. E está cada vez mais claro para a população, para o eleitor brasileiro, que a estratégia é deixar o Bolsonaro fora do jogo, né? Então agora ele tem uma dupla condenação. Ora, por causa do 7 de setembro, que foi a mais linda manifestação popular num 7 de setembro que eu, por exemplo, vi.
Não sei se temos notícia em outro período histórico do país de uma manifestação tão bonita. Tanta gente na rua com as cores verde e amarelo, a esplanada dos ministérios, algo assim, é uma imagem fantástica. Coberta com as cores e ela é muito larga, né? Ela tem muitas faixas dos dois lados. A orla de Copacabana completamente tomada, a Avenida Paulista, para citar 3 cartões postais do Brasil, especialmente nessa data, mas foram manifestações que aconteceram em todas as partes, nos rincões, uma capilaridade absoluta, o brasileiro mostrando seu orgulho por causa do 7 de setembro. E o presidente Jair Bolsonaro faria o quê àquela altura? Ele era o presidente da República, ele participou dos atos, então ele foi punido por quê? Pelo uso da máquina pública naquele dia, né? Uma questão administrativa. Ora, o PT nunca foi punido e locupletou-se, locupletação, procurem saber, do dinheiro público. O tempo inteiro que foram todos os escândalos de malversação e mau uso do dinheiro público. Nós vimos não só o presidente Lula, como a senhora Dilma Rousseff, então presidente da República, fazer campanha no cargo. E nada nunca aconteceu. Mas o presidente Jair Bolsonaro sofre uma perseguição por parte da Suprema Corte Eleitoral. O TSE, que é presidido em forma de rodízio por 3 representantes do Supremo Tribunal Federal que integram a corte junto com os representantes do Superior Tribunal de Justiça e a classe dos advogados. E claro, agora advogados e outros representantes que foram indicados pelo ministro Alexandre de Moraes, o presidente de turno desta corte. Mas ele não vai permanecer lá. E na próxima eleição ele já não será mais o presidente do TSE. O ministro Cássio Nunes Marques está na linha sucessória, salvo engano. Porém, a composição ainda é desfavorável, porque justamente foi montada uma blindagem. Nós ontem falamos, por exemplo, sobre uma advogada que assumirá uma cadeira no STJ e que, por alguma razão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mandou investigar, a mesa do Senado mandou o nome dela na frente dos outros indicados para que ela tenha antiguidade, ou seja, para que chegue antes ao TSE. E tem um vídeo dela num bate-boca ali, num entrever com o então deputado Jair Bolsonaro em 2016 no plenário, ela que é do grupo Prerrogativas, aquele grupo que teve o expoente máximo, o ministro atual da Justiça, Flávio Dino, e o ex-advogado da Odebrecht, Augusto Arruda Botelho, este grupo que trabalhou para tirar o presidente Lula da cadeia e depois reabilitá-lo juridicamente. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque há todo um movimento de blindagem extremo no TSE para que o presidente Jair Bolsonaro seja condenado quantas vezes forem necessárias, para que ele jamais possa voltar ao jogo político. As coisas mudam. Eu acho que mudarão ainda nos próximos tempos, mas há sim uma tentativa de não colocá-lo no jogo, no tabuleiro. Por quê? Porque por onde ele vai, ele é aclamado, ele é um fenômeno. Ele será o maior cabo eleitoral da próxima eleição. Ele tem sido procurado por candidatos a prefeito no Brasil todo, candidatos a vereador. Enquanto isso, o atual mandatário, vamos ver se depois de se recuperar desses 50 dias pós-cirurgia, se em algum momento ele vai voltar às ruas. Até agora, ele não voltou, porque ele não é bem recebido por onde vai.